Muitas vezes nós nos perguntamos: como que o nosso cérebro ele aprende? Como que há então como que é passada essa informação de aprendizagem para o nosso cérebro? Como que nós conseguimos lembrar daquilo que a gente viu? Ou por que nós acabamos esquecendo aquilo que nós vimos na aula? Ou aquela informação que a gente recebeu, mas a gente acabou esquecendo? Para a gente começar, vamos imaginar que nós temos um cérebro aqui na minha mão. Essa mão aqui, na minha mão esquerda. Nosso cérebro ele é formado como? Ele é formado por vários neurônios. Entre desses neurônios, vamos puxar um. Beleza? Vamos tirar um, ficamos com um neurônio. Dentro desse neurônio, nós temos os dendritos. O que os dendritos fazem? Eles captam a informação para passar para o seu corpo celular. O corpo celular ele fica dentro do seu neurônio. Então, ele vai passar, o dendrito passa a informação para o seu corpo celular. O seu corpo celular ele recebe essa informação. Ele vai passar, então, essa informação por meio de vibrações para o axônio. Axônio é nada mais, nada menos como se fosse um cordãozinho com ondulações que forma junto, então, ali um neurônio. Vai passar, então, essa informação para o axônio, que vai liberar, então, a sinapse. A sinapse libera neurotransmissores para o seu cérebro ali. A partir daí, então, a gente vai montar uma rede neural. Ou seja, o que é essa rede neural? Essa rede neural são informações que nós captamos, que são passadas para nós, que vai ser, vamos supor, A, B, C, D. Uma vai ligar a outra ali, uma ligando a outra, vai ligar várias outras informações que a gente vai pegando, que a gente vai montando, que a gente vai recebendo. Nós recebemos esta informação, nós recebemos estas informações e montamos esta rede neural. Então, a inteligência ocorre através da rede neural. Quando nós falamos então de alto rendimento, baixo rendimento, nós falamos um pouquinho então sobre custo, sobre gasto de energia. Para todo aprendizado há um gasto de energia, seja ele alto ou baixo. Então você tem um alto rendimento e um baixo rendimento, beleza? A partir daí nós vamos então ter uma dica de um estudo blocado. Como assim um estudo blocado, professor? Um estudo blocado, ele nada mais, nada menos que você vai estudar inicialmente 30 minutos, deu seus 30 minutos você vai parar, porque você vai tirar mais ou menos 5 minutos ali de descanso, para você relaxar. Não é para forçar o cérebro. Depois deu esses 5 minutinhos, você volta, estudar mais 30, para mais ou menos 5 minutos depois, volta mais 30. E assim vai. Por quê? Porque nesses 30 minutos que você vai ter o que é chamado de pensamento focado. Ou seja, as suas redes neurais, o seu pensamento vai estar focado então nessas redes neurais que você montou. Já quando você relaxa, quando você para nesses mais ou menos 5 minutos, você tem o que é chamado de pensamento difuso, um relaxamento, ou seja, uma pausa para o seu cérebro. Você para de forçar ele, você descansa. Depois você volta nesses 30 minutos com o pensamento focado. E assim você tem esse estudo que ajuda bastante no aprendizado. No cérebro, se nós voltarmos, nós vamos encontrar dentro do nosso cérebro o que é chamado de hipocampo. O hipocampo, vamos dizer aqui, meu dedão vai ser o hipocampo, beleza? Pra gente ficar mais claro. O hipocampo é um espaço no nosso cérebro onde é armazenado as memórias de curto prazo, ou seja, aquilo que não houve esforço. Se não houve esforço, está na memória de curto prazo. O que acontece com essa memória de curto prazo que está no hipocampo? Quando você dorme, quando chega o sono, o cérebro ele entende que não houve esforço, ele vai apagar essas memórias de curto prazo. Por isso que muitas vezes a gente acaba esquecendo o que a gente viu na aula, porque a gente não estuda, a gente não esforça o nosso cérebro. Então fica na memória de curto prazo, ou seja, no sono ele é apagado. Beleza? Vamos entrar então
no hipocampo. Perdão. Vamos entrar agora no córtex cerebral. O córtex cerebral, então, são essas ondulações que o nosso cérebro tem. Onde fica, então, as memórias de longo prazo, porque houve esforço. Então, houve, durante o sono, há uma coisa chamada consolidação. Essa consolidação é a reafirmação dessas redes neurais, porque houve esforço, houve então um gasto de energia. Então, vai ser reafirmado essas redes neurais que você montou durante o seu estudo, tá? Durante a consolidação. E sendo assim, essa reafirmação cria a partir daí a memória de longo prazo, ou seja, não se é esquecido. O cérebro ele vai entender que como houve esforço, ele não vai apagar, ele vai criar então memórias de longo prazo para você lembrar. E então fica armazenado então no córtex cerebral. Hipocampo, memórias de curto prazo, córtex cerebral, memórias de longo prazo. Ambos então criam memória. Memória cria memória entra aprendizagem. E assim a gente vai aprendendo ao longo do nosso tempo, dos nossos estudos, sempre tendo muito foco, sempre tendo muito esforço para a gente conseguir aquilo que nós sempre queremos.